virtual. A realidade virtual a gente tá acostumado assim, a gente não é muito acessível, mas todo mundo já viu aquele óculos gigante que a gente põe na cara e fica imerso dentro de uma realidade completamente virtual. Então, realidade virtual, você tá completamente imerso naquele universo. Realidade aumentada, você tá num mix da realidade física com a realidade virtual. Que é o caso do Pokémon. Que é o caso do Pokémon e que é o filtro no Instagram. Então, o filtro do Instagram, ele é um efeito de realidade aumentada. É uma experiência que eu crio usando realidade aumentada para você usar aí do seu celular. E como é que você chegou nisso? Pra trabalhar com isso? Curiosidade. Curiosidade de tipo... Sabe por quê? Vou te falar um negócio. Que eu achava, pelo menos antes, que esses filtros, essas coisas, já eram disponibilizados pela plataforma ali. Alguém fazia da própria plataforma. No começo foi assim. Foi assim no começo. E foi assim que, na verdade, eu descobri. Bem lá no início faz uns 3 anos e meio, até 4 anos, não vou saber dizer exatamente. Mas começaram a aparecer os filtros no Instagram, né? Um tempo depois que surgiram as stories, surgiram os filtros nas stories. E eles eram todos nativos do Instagram. Então aparecia um rostinho, uma cabeça, com um fundo colorido. Aqueles eram os ícones. Você abria a câmera ali da story e você conseguia escolher entre aquelas opções que tinham ali. Então, um belo dia, eu notei que não aparecia só o do Instagram. Quando você passava, assim, que aparecia o nome do filtro... aparecia assim, filtro tal de Anitta, filtro tal de Kylie Jenner, filtro tal de Gucci. Eu fui lá no Google, porque esse pessoal tem filtro, eu não, como né? Que eles como têm isso? ter um filtro no Instagram. Eu fiz isso. Aí eu achei um formulário que eles estavam na fase beta, então eles estavam recrutando pessoas, você tinha que ser aprovado, né? Você tinha que preencher lá o documento. Era um Google Form, assim, era um treco, nem parecia que era de verdade, assim. Eu passei por várias páginas, assim, no Google procurando, até que eu achei esse form. Eu falei, cara, eu vou confiar, vai que é verdade isso aqui, preenchi meus dados. E daí passou uns 2 meses, eu fui aprovada para fazer filtros no Facebook. Mas ninguém tava usando o Facebook na época. Eu falei, o que eu quero com filtros no Facebook? Eu quero fazer filtro no Instagram. Mas já tava rolando lá também. Mas daí já tava rolando lá. E daí passou mais um tempinho, fui aprovada para fazer filtros dentro do Instagram. E foi assim que eu comecei. Eu queria ter filtros, porque eu uso o Instagram como forma de divulgação para os meus negócios há muito tempo. Então eu queria chamar, né? O que a gente quer quando a gente tem um negócio que depende muito da rede social? Você quer chamar atenção para sua rede social. E daí qual que foi a minha curiosidade? Eu tinha amigas que tinham o filtro da Anitta e o filtro da Anitta não aparecia pra mim. E daí eu fui, por que algumas pessoas têm o filtro da Anitta e eu não? Você tinha que seguir a Anitta pro filtro aparecer pra você. Não era um critério, então? Era um critério. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer esse negócio porque eu vou fazer o filtro, daí eu vou fazer uns filtros legais, olha a pretensão. Eu vou fazer uns filtros legais, um monte de gente vai me seguir e eu vou vender pra essa galera toda. Vai encher de gente no meu Instagram. Essa era a ideia no início. Não tinha pretensão comercial, assim, de trabalhar com filtros nenhuma. Era a mesma coisa da gente fazer um reel hoje pra seguir uma trend, pra aquele vídeo entregar melhor, pra você chamar atenção pra sua conta. Sim. A minha ideia em ter filtro era essa. Porque não tinha, assim, nem rumores de que isso ia ser comercial um dia. Então, o meu objetivo era esse, ter o filtro pra chamar a atenção. Pra fazer com que a pessoa te seguisse ali no negócio, pra que convertesse. Ô, Bianca, mas pra você ir atrás desse... Você falou que se pesquisou no Google como ser uma criadora de filtros, mas pra isso você já era uma pessoa entendida de edição, de Photoshop, programadora? Procurou um tutorial? Então, aí o que aconteceu? Eu gosto muito de tecnologia, eu tenho muito interesse. A minha formação acadêmica é em ciência e física. Eu cresci, minha família, meu pai, ele é um técnico de informática incrível. Eu cresci na frente do computador, mas eu não tinha formação para isso. Na verdade, a realidade aumentada para mim era um treco completamente novo. Eu conheci realidade aumentada começando a fazer filtro. Só que, como eu disse antes, a realidade aumentada é algo que você produz com um computador, algo virtual que você produz para somar a realidade. Então, em algum lugar você precisa produzir isso. Se for algo em 2 dimensões, você vai usar o Photoshop, você vai usar o Illustrator, você vai usar isso. Se for algo em 3D, você vai usar Blender, você vai usar Cinema 4D, você vai usar
alguma ferramenta, algum software de modelagem em 3D. Daí eu preciso criar funções, eu preciso que as coisas aconteçam no filtro. Eu quero balançar a cabeça e sair estrelinha. Para eu fazer isso, eu preciso entender de programação, ou via script, ou via nodes, que é assim que funciona dentro do programa. Então, para você criar alguma coisa em realidade aumentada, você precisa ter vários skills. Não é um programa só. É um programa para fazer o programa do Facebook, qual que é o nome? Chama Spark AR. Spark AR. Tem um site oficial, tem eu lá, tem uma entrevista minha no site oficial. A única brasileira entrevistada por eles. Quem falou comigo foi a Thaísa, lá da Blink, e ela falou assim, olha, lá nesse programa, o Corumbá também falou, Corumbá da Popular, nesse programa aí do Facebook, você é referência lá dentro por conta disso, tá? A sua imagem lá nos tutoriais, onde que tá essa sua imagem? Se você entrar lá se você digitar, é mais fácil digitar no Google, assim, Facebook, Spark AR, Spark de brilho, de piscar mesmo, Spark AR, né, AR, realidade aumentada. Você vai achar a landing page deles agora, que graças a Deus começou a ter em português. Quando eu comecei era tudo em inglês, e tem muito brasileiro querendo mexer com isso, que não enfim, tem a limitação da linguagem. Mas se você entrar dentro do site lá, tem uma aba do blog, e ali vai ter entrevistas com os maiores criadores do mundo. E no final de 2020, no final de 2020 eu fui convidada para dar essa entrevista, e eu quase surtei, porque, tipo, meus ídolos de criação estavam lá. Todo mundo lá e eu tô lá no meio deles. Um belo dia. Eu sou a única brasileira no site entrevistada por eles, assim, e lá eu conto também um pouco da minha carreira, por que eu comecei, da onde eu vim, tudo isso que eu tava contando pra vocês. Então, realmente, essa galera toda que tá lá são referências de pessoas espalhadas pelo mundo que produzem filtros dentro do Instagram. Isso. Não necessariamente funcionários do Instagram, né? A gente não é funcionário deles, a gente não tem nenhum vínculo empregatício com o Meta. Isso, essa é a minha entrevista. Olha lá. Ela foi em dezembro de 2020, essa mesmo. Então, ó, a galera tá vendo, né? Então, se você clica lá no Szinho do Spark, você vai entrar na página inicial, recursos, aprender, parceiros. Em aprender, agora tem curso gratuito, gente, isso é maravilhoso. Quando eu comecei era tudo mato, a gente tinha que se virar. E a gente tinha um grupinho que tinha pouquíssimo... voltando, um pequeno parênteses pra gente voltar nessa parte aqui. Quando eu comecei, então eu entrei nessa fase beta, que a gente tinha que ser aprovado. Então tinha medos de maluco só fazendo isso. Então a gente tinha um grupinho no WhatsApp onde tinha praticamente todos os criadores do Brasil. Ninguém sabia nada. Todo o material que a gente tinha era o que tinha aqui, que não era muita coisa, e era em inglês. Então, mesmo sendo muito bom o conteúdo que tinha aqui, não era suficiente pra gente se desenvolver muito bem criando. Certo. Então, como que rolou muito no começo e foi maravilhoso, e que eu fiz amizades maravilhosas. A gente tinha esse